Você sente falta daquele início do seu relacionamento, o primeiro ano de namoro, que qualquer lugar era lugar para namorar, qualquer horário, você podia estar com fome, você podia estar cansada, que você arrumava um jeitinho e atualmente você percebe que está até arrumando umas justificativas aí para não ter esse momento com o seu marido? Parece que esse fogo diminuiu demais, parece que você não vê ele da forma como você via antes. Eu sou Cristine Strasburger, psicóloga clínica há mais de 20 anos e esse é um dos temas mais importantes, mais recorrentes aqui do consultório, que fazem você perder esse desejo, esse fogo pelo seu marido. E existem 3 motivos principais, tá? Então se inscreva no canal para você não perder os vídeos aqui sobre temas que vão te ajudar demais na sua vida. O primeiro motivo é que você virou mãe do seu marido. Então, se você tem algumas dessas atitudes, falar para ele levar blusa de frio porque tá frio, que ele não pode comer isso ou aquilo, o que ele vai fazer do dia dele, organizar a agenda, então bem provavelmente você está muito mais no lugar de mãe do que de esposa. Vamos pensar aqui, o nosso inconsciente, como ele funciona? Ele entende que dos pais a gente recebe, para os filhos a gente dá, para todos os adultos do mundo a gente troca. Essa parceria com o marido, entendendo que são 2 adultos que funcionam numa engrenagem que eu faço por ele e ele tem vontade de fazer por mim e eu tenho vontade de fazer por ele, é que nos mantém nesse lugar de esposa do marido e não de mãe. Então, se você está tendo uma dessas situações, me conte aqui nos comentários, porque para demonstrar esse lugar maternal que você está. Isso faz com que o seu desejo por ele diminua, porque a gente não sente atração por pessoas da família, né? Por relações paternais e maternais. Então esse ponto eu acho que é o principal de você fazer uma mudança na sua vida para você começar a ter esse desejo. Aí você pode estar se perguntando, Cris, como que eu faço então para fazer isso na prática, tá? O interessante é você sentar com o seu marido, colocar as tarefas de vocês, o que vocês querem, o que vocês programam na vida de vocês no ano e definir o que é tarefa de quem. Então, quando você organiza e faz esse alinhamento com ele, você para de ficar cobrando resultados dele e às vezes ficando nessa posição de mãe, tá? Então, senta com ele e faz esse planejamento em conjunto. O segundo ponto é o excesso de segurança. É como se a gente observasse o relacionamento dos nossos pais, dos nossos avós e percebesse que eles ficavam casados durante a vida toda. Só que, gente, é muito interessante a gente perceber que muita coisa mudou de lá para cá. A gente não pode manter da forma como era e observar e manter a mesma postura, tá? Antigamente, quando os nossos avós ficavam casados a vida toda, é porque era muito o preconceito de separação, a dificuldade, ela era muito maior. Então, as pessoas ficavam presas num relacionamento mesmo sem investimento. Atualmente isso não existe mais, tá? Então o que mantém um relacionamento é justamente essa engrenagem, tá? Eu faço por ele, ele tem vontade de fazer por mim. Se esse equilíbrio da relação tiver muito desproporcional, essa relação ela pode acabar. Então, esse excesso de segurança, ele faz com que o desejo diminua. Então, tem até uma frase que fala sobre isso. Onde há excesso de segurança, o desejo não se estabelece. Então, é muito interessante a gente perceber o investimento em relação ao outro, faz com que a gente mantenha essa relação funcional, tá? Então, gente, não é para vocês ficarem preocupadas, tá? A Cristine falou que meu marido vai me largar, que vai trair, não tem nada disso, tá? O que é importante a gente perceber é esse investimento em relação ao seu marido, né? O relacionamento afetivo. E a gente vai colocando pequenas situações no nosso cotidiano, né? Às vezes perguntar como foi o dia dele, às vezes fazer alguma coisa que ele gosta, da mesma forma a engrenagem vai funcionar dessa forma, então ele vai começar também a fazer a mesma coisa por você. Então esse é o ponto principal desse segundo ponto, tá? Agora, o terceiro ponto é a questão da prioridade, tá? Do investimento em relação ao outro, até na questão sexual mesmo. Então, a gente não faz tudo direitinho, você não pega, leva seu filho na escola todos os dias, leva ele para cursos específicos, dá comida e água para o cachorro. E você percebe que na relação afetiva, às vezes a gente começa a deixar isso muito de lado.
Então, é para a gente colocar na agenda mesmo, tá? Fazer esse planejamento e definir com o outro o tempo com o marido, os dias, por exemplo, que vocês alinham, que vocês combinam mais, né? Que os dois já estão numa parte mais positiva de poder sair para namorar. Um dia, é interessantíssimo que a gente coloque um dia da semana para ter esse namoro, para lembrar como que era no início, para conversar coisas leves, igual era no início do relacionamento. Então chama seu marido, dá uma conversada com ele, relembra como que foi esse início e ativa algumas situações que foram daquela época de início de relacionamento, onde tudo era muito quente, era muito fogo, e tenta começar a implementar, que seja uma ali por semana, você vai ver que já vai ter uma diferença gigantesca, tá? Então, dessas 3 situações, escreva aqui nos comentários o que você percebe que mais acontece com você. Tá? Espero a sua resposta aqui. Então, recapitulando, tá, gente? Primeira situação é quando você começa a ser mãe do seu marido, tá? A segunda, quando você tem excesso de segurança. Imagina, eu não preciso investir mais não, porque eu já tô num relacionamento e já casei, não preciso de mais nada. E a terceira é a falta de prioridade, tá? Então, esse investimento em relação ao outro. É isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado o vídeo inteiro aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês receberem um vídeo aí por semana, tá? Que vai fazer uma diferença muito grande na vida de vocês. Então, um beijo e até semana que vem.